Estamos no ano de 2022, ano esse no qual haverá a competição futebolística mais aguardada do mundo. Ela mesmo, estamos falando da Copa do Mundo. Como todo mundo sabe, a Copa do Mundo é um evento que acontece a cada 4 anos. E é uma das únicas competições capazes de reunir toda a família e amigos para assistir aquela partida de futebol da sua seleção. Mesmo que a seleção do seu país não esteja lá aquelas coisas, como o Brasil. E mesmo assim você não pode negar que torce, e torce mesmo. Mas vira e mexe encontramos algumas seleções meio que perdidas ali no meio. Seleções essas que, se você não entende de geografia ou de história, de repente nem saiba que existiu. E é sobre essas seleções que nós vamos falar hoje. Eu sou o Alexandro e esse é o Alturas Channel. Dez seleções com uma única participação em Copas do Mundo. Para quem não sabe, a Turas é uma liga de cartola, então eu vou deixar o nosso Instagram aqui abaixo para você conhecer o nosso trabalho. Por lá você pode acompanhar tudo o que estamos fazendo, inclusive nós estamos com as inscrições abertas. Se você gosta de jogar cartola, mande um direct pra gente que nós vamos te responder. Ah, e se você só gosta daquela liga de tiro curto, aquela liga de aposta, também temos duas modalidades de ligas de aposta para você. Uma de tiro curto por rodada e a outra uma liga mensal. Lembrando que a liga fechada com um único pagamento anual você tem direito de participar de 4 competições. Então vai lá e sigam a gente. Bom, no momento em que estou gravando esse vídeo, temos 22 seleções que participaram apenas uma vez da Copa do Mundo. Mas esse vídeo vamos abordar somente 10 delas em ordem cronológica, beleza? Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Vamos lá! A seleção cubana de futebol participou da Copa do Mundo de 1983. Nessa época, a Copa do Mundo não era nos moldes em que conhecemos hoje, tá? A seleção cubana conseguiu o incrível feito de eliminar a Romênia em 2 partidas. A primeira com empate de 3-3 e a segunda com uma vitória de 2-1. Esse resultado levou a Cuba para as quartas de finais, onde acabou sendo derrotada para a Suécia por incríveis 8-0. Também na Copa de 1983 tivemos a única participação da seleção da Indonésia. Na época, a seleção se apresentou como Índias Orientais Neerlandesas. A mesma já não teve a mesma sorte que Cuba e acabou caindo na primeira fase com uma única partida contra a Hungria, perdendo por 6-0. A seleção galesa de futebol teve sua participação na Copa do Mundo de 1958 e acabou chegando às quartas de finais daquele ano. Após 3 empates com a seleção de Hungria, México e Suécia, a seleção galesa acabou vencendo a Hungria por 2-1, método de desempate da época, tá? Mas acabou caindo nas quartas de finais para o Brasil numa derrota de 1-0 com um gol de Pelé. Participou da Copa de 1970, aonde não passou da primeira fase, perdendo para o Uruguai por 2-0 e empatando com a Suécia em 1-1 e 0-0 contra a Itália. Com esse resultado, a seleção de Israel somou apenas 2 pontos e ficou em último lugar do grupo 2. Participando como Zaire, a Seleção Democrática da República do Congo participou da competição em 1974, onde acabou sendo eliminada também na primeira fase, perdendo os 3 jogos contra a Escócia por 2-0, contra a Iugoslávia por 9-0, posteriormente perdendo para o Brasil por 3-0, ficando em último lugar do grupo 2. Antes da unificação com a Alemanha Ocidental, a seleção alemã oriental participou da Copa do Mundo de 1974. A seleção alemã passou como primeira no grupo, vencendo a Austrália por 2-0 e a própria Alemanha Ocidental por 1-0. Posteriormente, empatou a partida com o Chile em 1-1. Na segunda fase, a Alemanha Oriental foi eliminada no grupo A, perdendo de 1-0 para o Brasil, 2-0 para os Países Baixos e empatando com a Argentina em 1-1, ficando em terceiro lugar e entre as 8 melhores seleções daquela época. Também em 1974, a seleção haitiana de futebol marcou sua única participação em uma Copa do Mundo, caindo na primeira fase, ficando em último lugar do grupo 4, perdendo as 3 partidas, de 3-1 para a Itália, 7-0 para a Polônia e 4-1 para a Argentina. Em 1982 foi a vez da seleção haitiana de futebol marcar presença em uma Copa do Mundo. Caindo na primeira fase da competição, ficando em último lugar do grupo D, a seleção haitiana somou apenas 1 ponto, no empate de 1-1 contra a Tchecoslováquia e perdendo de 4-1 para a França e 1-0 para a Inglaterra.
A seleção canadense de futebol marcou sua participação em 1986, ficando pelo caminho na fase de grupos pelo grupo C, perdendo de 1-0 para a França, 2-0 para a Hungria e por fim 2-0 para a União Soviética. O Canadá terminou não pontuando e ficou em último lugar do seu grupo. Também em 1986, a seleção iraquiana de futebol teve sua única participação em Copas do Mundo. Assim como o Canadá, a seleção iraquiana acabou caindo na primeira fase, em último lugar, só que pelo grupo B. A seleção iraquiana acabou perdendo as 3 partidas com os resultados de 1-0 para o Paraguai, 2-1 contra a Bélgica e 1-0 contra o México, assim dando adeus à competição. Tá bom. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando novamente, sigam o nosso perfil no Instagram para você que gosta de jogar cartola. As vagas estão abertas. Não se esqueçam também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Eu sou o Alexandro, até o próximo vídeo. Valeu!